E aí, pessoal, vamos continuar com o curso Terraform. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com a ferramenta de importação. Vamos começar a trabalhar importando recursos previamente criados na interface da AWS, certo? Então, a gente tem aqui novamente uma VPC, que ela foi previamente criada, certo? E essa VPC ela não está sendo uh, ela não está sendo monitorada pelo nosso Terraform. Então, Terraform State List vai mostrar que não tem nenhum recurso sendo monitorado pelo Terraform localmente. Então, o que nós precisamos fazer é importar esse recurso. Porém, se eu simplesmente tentar importar esse recurso, eu vou obter um erro. Se eu apenas utilizar aqui a documentação da Terraform e vir na VPC, AWS VPC Default VPC, e tentar utilizar o comando de importação, trazendo essa VPC para dentro do meu código, para dentro do meu statefile com esse nome, chamando ela de default, a gente vai obter um erro. Então vamos fazer aqui um teste. Eu vou utilizar o comando de importação, tá? Eu vou pegar o ID da minha VPC e vou tentar importar ela para o recurso chamado de VPC prod principal. Se eu fizer isso, eu vou obter um erro, tá? O que o Terraform me diz aqui nesse momento? Ele me diz que antes de eu importar qualquer coisa, ele diz que esse recurso não existe na configuração e que antes de eu importar esse recurso, eu preciso criar localmente um bloco de código para que esse recurso seja importado. Então, eu vou fazer o que ele está pedindo, certo? Eu vou criar esse bloco de código aqui com o nome sugerido por ele, mas é um nome que eu, na verdade, coloquei. E eu vou executar o comando novamente. Então, ao executar esse comando novamente, o Terraform ele deve importar esse recurso para dentro do meu statefile. E pronto. Aqui ele tem, e se eu listar o statefile, eu vou agora ver que eu tenho um recurso que foi importado e que está sendo agora, de certa forma, gerenciado. Já está gerenciando localmente. Então ele está atualizado a minha infraestrutura local, né, o meu arquivo local, o meu código local do Terraform, ele está atualizado de acordo com aquele recurso da AWS. É importante frisar que ele não trouxe todos os recursos. Então, se você tiver muitos mais recursos criados, é preciso que você analise qual desses recursos você quer manter gerenciado na sua infraestrutura. O importante é que você consiga fazer essa importação de todos, se possível, e que você faça essa importação aos poucos para você conseguir manter a sua infraestrutura toda como um código. Então, se você tem uma infraestrutura antiga criada num painel da AWS, você vai ter um trabalho maior para poder importar toda essa infraestrutura e criar todos os blocos corretamente. Então, nesse caso, a gente pode analisar e verificar com o comando Terraform State Show. A gente vai analisar exatamente quais os parâmetros que esse statefile trouxe da AWS. Ele deu um erro aqui porque eu tentei chamar o recurso apenas de VPC prod principal. Na verdade, o nome do recurso é o nome completo. O nome completo é o nome do recurso na AWS, né? Esse nome aqui em cima. Vamos copiar. Esse recurso, ponto, o nome do meu recurso no código. Então, o nome do recurso ele é composto de duas partes.
o nome do recurso do provedor. Então, no caso da AWS, ele chamou de AWS Default VPC, no caso da VPC, e o nome que eu dei para ele no meu arquivo local, certo? Então, com isso, com essas duas informações, eu vou decidir colocar o show. Eu vou analisar o que foi que esse comando import trouxe, o que ele importou da AWS para o meu state file. E aqui ele traz todas as informações que ele importou. Essas informações, elas são importantes, elas não precisam ter todas as informações no seu código, mas é importante que você mantenha o seu código atualizado. Então a gente vai copiar tudo que foi trazido e vamos colar no nosso bloco de código local, certo? E aí a gente vai rodar novamente o comando de Terraform plan para que ele analise se esses dados, se essas informações, elas estão de acordo com o state file local. E o objetivo aqui é a gente pegar as informações que estão que são importantes ficarem versionadas e as informações que podem ficar versionadas. Então a gente encontrou alguns erros, ó, ele está dizendo aqui esse valor é inconfigurável, então a gente tem aqui route table, main route table, owner ID, então eu já vou no owner ID, eu já removo owner ID. Default route table, ele também disse que não era importante eu ter essa informação aqui. Está faltando um argumento, então IPv6 netmask. Então vamos ver aqui, IPv6 netmask length, isso mesmo. Então nós vamos remover isso aqui, certo? Isso. Instance tenancy. Certo. ID, ele disse que ele não precisa do ID, não precisa estar no código. Inválido ou não conhecido, então ele não precisa. DHCP option, vamos remover aqui novamente. Default security group ID, default security group ID. Default route table ID, default route table ID. Certo. Default network ECL, CL. E vamos ver mais CIDR e o ARN, certo? Então vamos remover todos esses códigos. Lembrando, pessoal, que isso aqui é porque o Terraform ele vai ainda assim manter essa estrutura atualizada, porém ele informa que esses valores eles não são importantes. Então main route table ID, o que ele falou aqui? Valor inconfigurável, main route table ID. Novamente, plan. E aí que é interessante que em um determinado momento que você atualizar, ele vai... vamos só limpar isso aqui, porque é um argumento que não está sendo mais utilizado. Então vamos tirar aí também. Enable class link. Isso aqui. Enable class link. Ele vai chegar em um momento que ele vai dizer que não tem mudanças, ou seja, que a sua infraestrutura está atualizada. Então, nesse momento, mais um class link, suporte.
Vamos remover. Ele já está mostrando para a gente que não tem alterações, certo, pessoal? Mas a gente está eliminando todos os possíveis problemas para manter essa infraestrutura limpa. Então aqui a gente alcançou o objetivo, a gente tem o nosso VPC, ela foi importada para dentro da nossa state file, certo? Então a gente alcançou o objetivo. Então a partir de agora a gente pode fazer e manipular e gerenciar a nossa infraestrutura como código a partir desse arquivo Terraform. Então a gente já tem um bloco aqui, então esse bloco aqui ele poderia e deve ser versionado, certo? Então deve ir para um bloco de um repositório de versionamento de código, e com isso você vai ter a sua infraestrutura toda versionada e atualizada, certo, pessoal? Então eu agradeço para quem ficou até o final, eu peço que se inscreva e que dê um joinha, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Obrigado, um abraço.